Então, o nosso próximo passo é entender o que são dielétricos lineares. Então, a ideia, né, o conceito básico, né, é definir essa linearidade via a resposta do material a um campo elétrico, dizendo que a polarização é proporcional ao E. E essa constante de proporcionalidade é escrita a partir de uma propriedade que se chama susceptibilidade elétrica. Susceptibilidade. Aqui eu ainda tenho a permitividade do vácuo, que compõe a constante, né, de forma que o que se é fica adimensional. Então a susceptibilidade vai medir então a resposta do material linear, né? Se ele é mais ou menos polarizável, né? Aí eu posso, quais são as consequências dessa definição? Então agora a gente vai especializar no caso de materiais que respondem dessa maneira. Bom, a primeira consequência aparece no deslocamento elétrico, que também vai ser linear. O deslocamento elétrico foi definido na última aula como ε0E mais P. Mas agora eu conheço P em termos do E, então eu substituo. Eu fico com ε0E mais ε0 que se é vezes E. Logo, eu tenho um D que é igual a uma constante de proporcionalidade, que é o ε0 que multiplica 1 mais que se é vezes E. Então vocês veem que a susceptibilidade continua desempenhando um papel fundamental aqui de relacionar o D com o E, né? Aí, para não escrever essa equação o tempo todo, eu defino a chamada permitividade do material, que é o epsilon, de forma que o D é igual a epsilon E. E o epsilon, obviamente, é uma outra maneira de caracterizar a resposta do material, além da susceptibilidade, né? E é totalmente relacionado com ela, porque dada a susceptibilidade eu defino a permitividade de maneira precisa, né? Então essa é a equação, e aí mais uma constante que eu posso usar para definir as propriedades do material tem a susceptibilidade, a permitividade, que dizem a mesma coisa. Agora eu tenho também uma permitividade relativa, que eu vou chamar de epsilon sobre epsilon zero. É porque já aparece naturalmente nas minhas definições. Isso também é chamado de epsilon R, permitividade relativa, mas isso é uma propriedade fundamental do sistema, que é uma chamada constante dielétrica. Tá, então eu tenho três coisas, né, que são estreitamente relacionadas: a susceptibilidade, a permitividade e a permitividade relativa, que é a constante dielétrica. Então, assim, a gente não precisa decorar nenhum conceito, tudo sai muito naturalmente, né? A permitividade é definida pela relação de linearidade, que define o material como linear. Levando no deslocamento elétrico, eu vejo logo que a permitividade tem que ser definida dessa forma. E só dividindo por epsilon zero, eu vejo que a constante dielétrica é 1 mais a susceptibilidade. São maneiras de caracterizar a resposta do material. Tá? Então vamos ver alguns exemplos para ver e ganhar um pouco de intuição sobre o que é isso de resposta do material, o que a polarização faz, como que isso afeta campos elétricos gerados por cargas livres. Então vamos pensar primeiro num problema em que eu tenho uma carga, né, vou colocar aqui como exemplo. Vou fazer só exemplos a partir de agora. Uma carga Q em um meio dielétrico linear que tem uma permitividade epsilon. Então, o que eu tenho, né, é a carga Q
E aqui eu tenho um material, que é o epsilon, né, caracterizado por esse epsilon. Então, se eu aplico a lei de Gauss, eu aplico daquele jeito mais básico possível. Quem que é carga livre? Carga livre é o que eu coloquei lá, que tem cargas ligadas aqui que estão no dielétrico, né? O dielétrico é tudo aqui, né? E aí eu faço uma lei de Gauss, né? Desculpa, aqui é a divergência de D, vamos corrigir isso aqui. É a carga Q, né? Colocado como uma densidade, né? Então vamos supor, delta de R, né? Isso é uma densidade de carga livre, estou chamando de ρ livre, tá? Então, na forma integral, essa equação é D escalar N ds é igual a Q. Aí eu resolvo isso de forma muito fácil, para um certo raio R, aqui, que é a minha superfície gaussiana, e eu tenho que D, a simetria permite eu fazer a integral, tirar o D, vezes 4πr2 é igual a Q. E é radial. Então eu escrevo D como 1 sobre 4π, 1 sobre R2, vezes Q, na direção radial. Então esse é o meu deslocamento elétrico. Mas eu quero o campo. Agora eu posso obter o campo. Vamos ver quais são as características dele. O meio é linear, então D é igual a εE, permitividade, e ela é dada. Então eu vejo que o meu campo elétrico vai ser 1, é só dividir por epsilon, sobre 4π epsilon, desculpa, 1 sobre 4π epsilon, Q sobre R2, R. Ora, aqui tem uma ideia do que fisicamente o dielétrico faz. Antes eu tinha 1 sobre 4π epsilon 0, agora eu tenho 1 sobre 4π epsilon. Fora isso, é a mesma equação, né? O que o dielétrico está fazendo? O que ele está fazendo é criando um efeito que chama blindagem. Eu reduzo o meu campo, porque antes eu tinha epsilon 0, e agora o meu campo, na verdade, eu posso escrevê-lo assim, ó, 1 sobre 4π epsilon 0, aí eu posso colocar aqui, ó, epsilon 0 sobre epsilon, Q sobre R2, R, né? O epsilon 0 corta, eu tenho a mesma equação. Então posso escrever isso como 1 sobre 4π epsilon 0, aí eu multiplico aqui por epsilon sobre epsilon 0, Q sobre R2 na direção radial. Olha, nessa forma fica óbvio que o efeito do dielétrico é dividir o meu campo, né, por epsilon 0. Quer dizer, eu reduzo o campo pela constante dielétrica. A constante dielétrica, então, representa essa redução do campo pela resposta do material em torno daquela carga. Que resposta é essa? Olha, eu tenho uma carga aqui, o meu material dielétrico fica polarizado. Olha, eu tenho menos, mais, eu vou criando uma série de dipolos que são a resposta do material, que cria essa polarização. E isso reduz o campo por esse efeito chamado blindagem, que é justamente o fato de eu ter uma distribuição agora de cargas ligadas no meu material, que tentam blindar o campo da carga aqui. Então eles reagem, eles têm uma resposta à presença desse campo externo criado pela carga livre, e o efeito é chamado de blindagem. Então eu diminuo, né, a magnitude desse campo por um fator igual a epsilon sobre epsilon 0. Então eu tenho uma redução por epsilon sobre epsilon 0. E a fórmula fica sendo, na prática, né, tirar o epsilon 0 e colocar a permitividade epsilon. Uma outra consequência disso aparece na capacitância. Olha o que acontece na capacitância. A gente sabe, né, que, vamos supor que eu tenho um capacitor, né, de placas paralelas, e eu preencho ele com um dielétrico de permitividade epsilon, né? Qual que é o efeito disso na capacitância? Então antes eu tinha epsilon 0, eu tinha um vácuo, eu tinha um vazio lá dentro, e eu tinha uma certa capacitância que eu vou chamar de Z0. Depois essa capacitância aumenta ou diminui. Então o que acontece, né, é que esse dielétrico reduz o campo, então ele vai reduzir também o potencial.
né? Então eu reduzo campo e potencial pela nossa análise anterior, né? Isso aqui pode ser estendido direto. Reduz campo potencial por epsilon sobre epsilon zero, né? Que é a nossa permitividade relativa ou constante de elétrica. Mas eu sei que o Q é igual a CV. Então, a capacitância ela é Q sobre V. Né? Então, por isso, como o potencial está reduzido por epsilon sobre epsilon zero, eu vejo que a minha capacitância ela vai ser aumentada por epsilon sobre epsilon zero. Então, ela vai ser epsilon R vezes o que eu tinha antes. Então, C é aumentado por epsilon sobre epsilon zero. Né? Isso é um resultado, então, importante para a gente, que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para agora. A gente pode fazer mais um exemplo. Pensando o seguinte agora, só mais um exemplo para encerrar. Vamos supor que a gente tem uma esfera metálica de raio interno A. Vamos supor que eu tenho uma esfera metálica, né, com uma carga Q. Vou colocar de raio, o raio é o raio A dela. Tem uma carga Q. Aí eu vou deixar ela envolta em um dielétrico que tem uma permitividade epsilon. Então tem uma esfera metálica, raio A e um dielétrico que eu vou chamar de caracterizar por essa constante epsilon. Então o que eu preciso agora é encontrar o potencial no centro em relação ao infinito, né? Como que eu faço isso? Então eu vou colocar a ideia e a gente tenta perseguir essa ideia. Primeiro eu vou calcular D. Eu faço o cálculo de D. Conhecendo o material que é linear e responde com permitividade epsilon, eu consigo chegar no E. E a partir daí, eu consigo calcular o V, em particular, no ponto zero, fazendo a integral do E do infinito até aquele ponto. Então eu preciso do campo em todas as regiões. Então essa é a ideia. Então vamos começar pelo cálculo do D, que é o deslocamento elétrico. Então eu calculo o D nas regiões, eu vou ter um R maior que A, menor que B, em que eu estou dentro do dielétrico aqui. Agora observe o que acontece. Em R menor que A eu não tenho nada, não tenho carga livre nenhuma. Então o deslocamento vai ser zero. Então eu começo fazendo uma superfície gaussiana entre A e B num certo R. Então eu vou ter a integral do D escalar n ds é igual à carga livre que eu tenho lá dentro, que é a carga que foi colocada na superfície da esfera, que é Q. Então eu posso imediatamente escrever meu D 1 sobre 4π Q sobre R2 na direção radial. Isso vem do fato de eu conseguir fazer a integral, tirar o D fora por simetria e escrever essa equação desse jeito. Então daí eu tiro o D. Então, em R maior do que B, eu tenho a mesma situação, a equação é a mesma. Então, vale para as duas situações. Se eu faço minha superfície gaussiana aqui, eu continuo tendo uma carga livre Q, e a equação é a mesma, resolvo do mesmo jeito. E para R menor que A, o D é igual a zero, porque aí eu não tenho carga livre nenhuma, então eu posso escrever dessa forma. Então eu tenho D em todas as partes. Aí eu vou para o cálculo do E. O cálculo do E é direto pela resposta linear do material. Eu sei que D é εE. Então eu tenho um E que eu tenho que dividir em regiões. Eu tenho que em R menor que A, o D é zero e o campo é zero. Em R maior que A, menor que B, aí vejo o que acontece. D é εE, dentro do material.
né? Então isso aqui é no material. No material dielétrico. Então o campo elétrico é só pegar o meu D e dividir por epsilon. Vai ficar 1 sobre 4 π epsilon Q sobre R2 na direção radial. Tudo bem. Em R maior que B, a polarização é zero, porque eu já estou fora do material. Então ali, D é epsilon 0E. Então naquela região eu tenho que é 1 sobre 4 π epsilon 0 Q sobre R2, R, como se não tivesse dielétrico. Dentro do dielétrico, o que acontece? O campo é reduzido por um fator igual a epsilon sobre epsilon 0, que é a constante dielétrica do material. E fora do material não tem polarização, não tem blindagem, eu tenho o mesmo campo de antes. Então o cálculo de V ele é feito agora integrando do infinito, que é a minha referência, até a origem, o E dl. E para fazer isso eu tenho que dividir em três regiões. A primeira vai de infinito até B, então eu tenho que chamar de um E em R maior que B, escalar dl. Depois eu vou de B até A, eu vou chamar de um E do material, escalar dl. E depois eu vou de A até 0, aí o campo é 0, né? Então vai ficar E dl em R menor que A, né? Esse é 0, então esse eu não tenho que calcular. Eu fico com o cálculo desses dois. E o cálculo desses dois vai me dar então menos Q, aqui é 4 π epsilon 0, né? A integral é de infinito a B de 1 sobre R' ao quadrado dr'. Só isso. E ali vai ser Q sobre 4 π epsilon, essa diferença, integral de B até A de 1 sobre R' ao quadrado dr'. Tá? Então esse resultado, né, pode ser obtido facilmente. Essa integral então vai dar R a menos 2, vai dar menos 1 sobre R, né? Então vai dar 1 sobre R integrado entre esses limites. E essa integral, mesma coisa, Q sobre 4 π epsilon, é a única diferença. 1 sobre R integrado entre esses limites. E o resultado, finalmente, é Q sobre 4 π epsilon 0, 1 sobre B, que vem do primeiro, e do segundo termo contribui com um Q sobre 4 π epsilon, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Tá? Então isso encerra, né, o cálculo do potencial na origem, feito de maneira que a gente conhece, mas levando em conta agora o efeito da polarização na região em que há material, né? Isso aparece então via a constante dielétrica diminuindo o campo naquela região. E a polarização, né? Como é que eu calculo a polarização? Se eu quisesse a polarização, eu poderia calcular diretamente, uma vez que eu já tenho o campo, né? Porque aí eu calculo assim, ó. O material é linear, significa que essa equação é válida. Então, a polarização é imediata, né? Eu posso escrever a polarização, e aqui só faz sentido, então, entre A e B, com o campo, então, nessa região, que vai ser epsilon 0, que se é Q, dividido por 4 π epsilon R2 na direção radial. E se eu quiser as cargas ligadas, também consigo calcular. Então, tá vendo? Um resultado como esse, cargas ligadas, é a última coisa que eu estou obtendo. Por isso é útil a gente ter uma equação diferencial, como divergência de D igual a ρ livre, que fica escrita em termos apenas de cargas livres, que são especificadas. Essas não foram. Essa vai ser a última coisa que eu vou obter. Observem, por exemplo, olha, carga ligada volumétrica é a divergência de P. E quem que é a divergência de P? Né? Ela vai ser zero, porque a divergência de 1 sobre R2 na direção radial, que é o que eu tenho, é igual a um delta de R. E o R, então isso aqui só é diferente de zero na origem, e a origem não está no meu domínio, porque eu estou dentro do material, entre A e B. Então a densidade volumétrica de carga é zero. Por outro lado, a densidade superficial de carga ligada, que é P sobre N,
eu posso calcular sem dificuldade como um ε0 que se é Q dividido por 4π epsilon B2 em R igual a B, porque a minha normal é igual a meu unitário na direção radial. E R igual a B, eu fico na minha superfície de fora. Eu tenho a superfície de dentro também. Na superfície de dentro, o P escalar N vai ser menos ε0 que se é Q sobre 4π epsilon A2, né, em R igual a A, porque ali a minha normal é o menos R. Essa aqui é a nossa análise. Então eu tenho densidades superficiais de carga que aparecem por causa da presença da carga Q aqui. Eu tenho uma em R igual a A, que é negativa, e uma que é positiva, que fica em R igual a B. Esse é o nosso resultado. E a última coisa que a gente pode obter aqui do nosso problema.